Eletrização por indução. Nesse processo de eletrização, não é necessário que os corpos eles se encostem, o contato entre eles. Basta simplesmente a gente aproximar dois corpos. A gente vai chamar os corpos envolvidos da seguinte forma. O corpo ele vai ser induzido, aquele que no início do processo está neutro, e o indutor vai ser o corpo que está carregado, ou seja, ele está positivo ou negativo, e ele vai provocar o que a gente chama de indução. Agora eu preciso que vocês se atentem bem. Aqui nós temos um corpo B que está neutro, tá? E a gente vai aproximar o corpo indutor que está negativamente eletrizado. A gente vai colocar ele bem pertinho. Então, o que acontece é o seguinte, prestem atenção. A indução consiste em você separar polos de cargas. O que acontece é que as cargas positivas que estão aqui no corpo B, elas são atraídas pelo princípio da atração e repulsão por esse corpo que está negativamente eletrizado. Então, elas são atraídas para essa região mais próxima do corpo negativo. Enquanto as cargas negativas são repelidas para outra extremidade da superfície do corpo B. Então, você tem dois polos formados aqui, um polo positivo de um lado e um polo negativo do outro. Isto aqui é o que a gente chama de indução. Se a gente tem dois corpos, tá? Em que eles vão ser... vão sofrer essa indução, você vai ver uma leve aproximação entre os corpos, tá? Então, aqui é importante a gente destacar que um corpo neutro, ele pode ser atraído por outro corpo eletrizado. Atraído como? Através da indução. Se ele tiver uma facilidade de mobilidade, por exemplo, for uma esferinha que está pendurada por um fio, né, ou conseguir deslizar numa superfície, um corpo que está neutro, justamente por causa dessa diferença de polos, dessa formação de polos, que a gente chama de indução, através desse processo você consegue facilmente visualizar, tá, a atração de um corpo que está neutro por um corpo que está eletrizado. Então, não é necessariamente porque um corpo esteja negativo e outro positivo que eles vão se atrair. Eles também podem se atrair através da indução. O que acontece para a eletrização por indução ocorrer mesmo é que a gente precisa conectar a superfície do corpo que está sofrendo a indução com a Terra. E a Terra tem uma característica de enviar ou retirar elétrons para os corpos para torná-los neutros. Vale lembrar que esse corpo ele ainda continua neutro, apesar de estar induzido. O que acontece é que, se a gente faz essa conexão com a Terra em um dos lados, a gente vai fazer com que o planeta ele acaba respondendo a essa conexão, certo? Nesse caso, por exemplo, a gente conectou do lado negativo, ou seja, parecendo que você está conectando a um corpo que está negativamente eletrizado. Então, tem a tendência de elétrons sair desse polo aqui, certo? Se elétrons saem de um corpo que inicialmente está neutro, ele vai ter a característica de ficar positivo no final do processo, certo? Então, né, você percebe que na eletrização por indução, o que ocorre é que os corpos no final do processo ficam com sinais opostos. Um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Vale lembrar também que você pode ter, no final do processo, o corpo que foi induzido ou eletricamente inicialmente neutro, né? Lá no início do processo ele estava neutro, ele pode ficar no final do processo positivamente eletrizado ou negativamente eletrizado. Isso vai depender da carga elétrica do indutor. Se for uma carga elétrica positiva, no final do processo você vai ter um induzido negativo, né? Se for uma carga elétrica negativa, você vai ter, no final do processo, um induzido positivo,
tá? É importante, então, a gente destacar que a carga elétrica no final do processo acaba sendo oposta entre os dois, certo? Então, para que a eletrização ocorra, é necessário contato com a Terra. Se não fizer o contato com a Terra de alguma maneira, você não consegue eletrizar o corpo que está induzido, tá? Então, você até fez a indução, você até pode ter provocado a polarização, né? Mas se você não fizer o contato com a Terra, você não vai ter a eletrização por indução efetivamente sendo feita.